A paz do Senhor Jesus, que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja conosco. Que a glória de Deus resplandeça na nossa vida, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo o prover de Deus e o agir do Senhor Jesus. Que nesta hora tão preciosa eu entro na presença do Senhor para pedir a direção de Deus, para que o Senhor nos dê direção para fazer essa live e porque o Senhor também venha abençoar todos aqueles que ouviram. Que o Senhor venha entrar na casa e no coração de cada um, trazendo paz, trazendo alegria e trazendo o proveito de Deus. Que a glória do Senhor resplandeça no coração de cada um. Ó doce Espírito Santo, visita teu povo, visita aqueles que estão necessitados, aqueles que precisam de uma bênção, aqueles que precisam de uma cura, de uma libertação. Vai tocando, Senhor, vai tocando no mais íntimo do coração de cada um, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo o prover de Deus, o agir de Deus. Que a glória e a santidade do Senhor resplandeça no coração de cada um. É o que eu te peço, no nome do Pai, do Filho e do doce Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Como vocês estão? Tá todo mundo bem? Espero que sim. Vamos ler a palavra do Senhor, vamos ver o que Deus tem para nós, né? Quero ler hoje para vocês Lucas 19, verso 1, para nossa meditação, que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, e passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Nós vamos falar aqui de um publicano. Ele era rico, um homem rico, ele tinha tudo o que ele podia. Ele tinha tudo o que ele queria, porque ele era um homem rico, era um publicano. Mas ele era de pequena estatura. Zaqueu tinha tudo o que ele precisava. Era chefe dos publicanos. Era um homem poderoso naquele lugar. Ele tinha tudo o que ele queria. Mas ele sentiu necessidade de conhecer Jesus, porque sua riqueza não foi suficientemente para ele viver bem. Ele precisava de algo. Ele precisava de algo na vida dele para que ele pudesse saciar. Tinha um vazio no seu coração. E ele viu falar de Jesus, que curava, que libertava, que trazia paz, que trazia alegria. Porque por onde Jesus passava, ele trazia todas as fontes de vida. Porque Jesus era a fonte de vida. O Pai enviou seu Filho amado para vir ao nosso encontro, para que ele trouxesse a paz e a alegria para os nossos corações. Então Zaqueu, homem rico, publicano, mas ele sentiu necessidade. Ele sentiu que estava faltando algo na sua vida que precisava ser preenchido, porque suas riquezas não eram suficientes para ele viver bem. Então ele se decidiu e correndo atrás de Jesus. Quantas pessoas vivem nesse mundo que tem a oportunidade de ter Jesus e não quer? Tem a
oportunidade de andar com Jesus, mas não quer. Vive no sofrimento, vive na amargura de alma, vive angustiado. Por quê? Porque lhe falta Jesus. E Zaqueu percebeu que estava faltando algo na vida dele, que era Jesus. E ele, quando viu falar de Jesus, ele correu em alta velocidade e subiu numa figueira brava. Aqui relata que ele subiu numa figueira, porque ele queria ver Jesus, mas ele era de pequena estatura. Deve ser um pequenininho, daqueles pequenininhos, né? Então, a multidão era grande. Por onde Jesus passava, vinham tantas multidões. Ele arrastava multidões em todas as aldeias, em todos os lugares. Por onde Jesus andava, nas sinagogas, ele trazia multidões. E Zaqueu se decidiu subir numa figueira para ver Jesus. Ele queria algo, queria mudar seu estilo de vida, ele foi atrás de Jesus porque ele queria uma mudança, uma transformação que suas riquezas não lhe davam. As suas riquezas, o seu padrão de vida não trazia alegria para o seu coração. E quando ele viu falar de Jesus, ele foi ao encontro de Jesus, saiu correndo. Ele correu e subiu, vou subir e conhecer Jesus. Quero saber quem é Jesus. Quero ver a presença dele. Eu quero mudança, eu quero transformação. Então ele foi ao encontro de Jesus. Mas sabendo Zaqueu que Jesus já conhecia o desejo dele, sabendo Zaqueu que Jesus já sabia o que ele queria, o que ele desejava, e sabendo ele que Jesus tinha tanto poder e autoridade, que na hora que ele chegou debaixo daquela figueira, ele olhou para cima e viu Zaqueu. E Jesus clamou e disse: Zaqueu, Zaqueu, desce depressa. Na mesma velocidade que Zaqueu subiu naquela figueira, ele desceu na mesma velocidade. Ele desceu aos pés de Jesus. Ele chegou até Jesus. Porque Jesus conhece o meu coração, o teu coração. Nós podemos esconder as coisas do mundo, esconder as coisas do povo, mas nós não escondemos de Jesus. Nós podemos fazer tudo de porta trancada. Você achando que o mundo não tá ouvindo, mas Jesus está vendo tudo que você faz. Jesus está vendo tudo que nós fazemos, que antes de Jesus chegar naquela figueira, ele já conhecia o coração de Zaqueu. Ele já sabia do arrependimento no seu coração. Ele já sabia que ele queria mudar de atitude, de comportamento. Ele queria ser uma pessoa melhor, de confiança de Deus e não dos homens da terra. E por isso Zaqueu desceu e se aproximou de Jesus. Jesus, quando falou com Zaqueu, ele entrou dentro dele a certeza que ele estava diante do Cristo. Porque ele disse: eu vim conhecer Jesus e ele já me conhecia. E ele já sabia o meu nome. Assim também, ele te conhece, ele sabe o teu nome, ele sabe onde você mora, o que você anda fazendo, o que você anda praticando. Ele sabe
do seu coração, de tudo que nós fazemos. Zaqueu pensou e Jesus já sabia de tudo. Porque Jesus sabe de tudo, porque Ele nos criou, nos formou e deu sua vida por nós, pela nossa vida, pela nossa alma. Ele nos comprou preço de sangue. Por isso que Ele sabe quem nós somos. E Ele escreveu o nosso nome no livro da vida, como Ele tinha escrevido o nome de Zaqueu. Zaqueu era pecador. Mas quando ele se aproximou de Jesus, ele aqui diz, olhando para cima, e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus olhou e quis pousar na casa de Zaqueu, por causa da atitude que ele teve. Jesus já sentiu prazer de entrar na casa dele. Será que Jesus está com prazer de entrar na tua casa? Será que Jesus tem prazer de entrar na sua vida, como ele entrou na vida de Zaqueu? E aí Jesus mandou ele descer. E quando Zaqueu ouviu a voz de Jesus, Zaqueu desceu depressa e se arrependeu dos seus pecados e de tudo que ele praticava, de tudo que ele praticava. Aí Zaqueu, e levantando Zaqueu, disse, ó Senhor, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho desfraudado a alguém, restituir quadruplicado. Então ele se arrependeu do que ele praticava. Se ele disse que se ele tivesse roubado, se ele tivesse fraudado a alguém, ele ia pagar em dobro, multiplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão. Na hora que Zaqueu se arrependeu, na hora que Zaqueu quis devolver tudo aquilo que ele tinha tirado, Jesus viu a salvação dentro da casa de Zaqueu. Viu o coração de Zaqueu, o arrependimento de sinceridade, e quis pousar na casa dele e disse, hoje vi salvação a esta casa, pois bem sei que este é filho de Abraão. Coisa linda, né? Será que Jesus está reconhecendo que eu e você somos filhos de Deus, somos filhos de Abraão? Porque na hora que Zaqueu se arrependeu, ele reconheceu que ele era o filho de Abraão. Coisa linda, né? Porque o Filho do Homem veio buscar a salvação que se havia perdido. E Jesus falou que o Filho do Homem, ele tinha se perdido. Ele estava no mundo do pecado, no mundo da perdição, mas ele tinha se perdido. Mas Jesus reconheceu que naquela casa havia salvação. Aí diz, porque o Filho do Homem, ele diz, no momento que nós se arrependemos, ele sabe que ele disse, o Filho do Homem tinha se perdido, mas veio buscar a salvação. Será que você está pronto para buscar a sua salvação? Quantas pessoas necessitam de Jesus? Vá ao encontro de Jesus como Zaqueu foi. A sua riqueza não está preenchendo o seu vazio. A sua riqueza, os seus bens, o seu salário não está preenchendo a sua amargura de alma. Não está tirando a sua amargura de alma. Não está tirando as suas angústias, as suas ansiedades. Então,
Zaqueu reconheceu e foi ao encontro de Jesus e se arrependeu dos seus pecados. E Jesus reconheceu que ele era um filho de Abraão. E ele estava perdido. E ele recebeu a salvação. Coisa linda. E veio buscar a salvação que se havia perdido. Você já perdeu sua salvação? Você acha que não tem mais luz, não tem mais direção? Vá ao encontro de verdade. Se arrependa de verdade. Que você vai encontrar luz para o seu caminho. Você vai encontrar paz para o seu coração. Você vai encontrar atitude. Você vai encontrar libertação. Você vai encontrar paz. Porque só Deus é que pode te dar paz. Ninguém pode te dar a paz que você precisa. Ninguém tem paz para te dar. Ninguém tem alegria para te dar. Ninguém tem conforto para te dar. Mas Jesus, Ele te dá. Se você abrir o coração como Zaqueu abriu. Jesus tem algo para te dar. Jesus tem as maravilhas dele, a salvação da sua alma. Porque nós, às vezes, nós temos tudo, mas nós não temos a salvação da nossa alma. Nós não temos a certeza que nós vamos para o céu. É preciso se arrepender. É preciso buscar Jesus de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento e conhecimento para que nós possamos ser preenchidos desse vazio dentro do nosso coração. O doce Espírito Santo é quem nos preenche de toda a nossa angústia, de toda a nossa ansiedade e de toda a nossa amargura. Ele tira tudo e Ele preenche. Largue tudo que você tem. Largue esse mundo, largue essas trevas, largue esse caminho largo e vá para o caminho de Jesus. Porque lá você vai encontrar o doce Espírito Santo e vai lhe preencher e vai lhe encher da sabedoria divina. Você crê nisso? Você crê que Deus tem poder de te libertar, de te restaurar, de te dar vida, de te dar paz, de te dar alegria, de te dar progresso, de te dar harmonia? Pois se você crê, você encontrará o caminho, que é Jesus, a salvação para a tua alma, para a tua vida e para os teus caminhos, a direção. Quando nós pedimos ao Senhor para guiar nossos passos, quando nós pedimos ao Senhor para conduzir-nos no caminho do bem, quando nós pedimos ao Senhor para nos orientar, Ele vem ao nosso encontro. Porque a palavra de Deus diz que Ele, através do poder da palavra, Ele muda toda a história. Com o poder da palavra de Deus, Ele transforma. Zaqueu, quantas vezes você viu falar de Jesus como Zaqueu? Zaqueu viu os milagres de Deus e ele disse, eu quero para mim. Como eu vou ver ele? Se eu não consigo, porque a multidão é grande. Mas ele foi adiante. E quando a gente quer Jesus, Jesus se aproxima e diz, e chama nós pelo nosso nome e pelo sobrenome. E nos dá aquilo que nós precisamos. E nos fortalecemos. Amém? Fica com essa palavra. Se inscreva no meu canal, deixe seu joinha. Muito obrigada pela sua atenção. E deixe seus comentários. Compartilhe para que o canal o YouTube possa ver que você está gostando do meu conteúdo, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é um bom conteúdo para a tua vida, para a tua casa, para os teus caminhos. Amém? E que Deus abençoe sua vida
E muito obrigada a todos e receba um grande abraço no nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor possa reinar dentro da sua casa, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém.